Olá, boa tarde. Vítima e ofensor ficam frente a frente para conversar sobre o ocorrido. Essa é a proposta da Justiça Restaurativa. A técnica é usada para a solução de conflito e vem sendo aplicada no Juizado Especial Criminal em Cuiabá, Mato Grosso. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Vamos agora aos outros. Ministério Público Federal denuncia blogueiro Alan dos Santos por crime de ameaça contra o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Conselho Nacional de Justiça lista padrão de documentos para instruir falência. De acordo com o levantamento do CNJ, a ausência de padronização gera demora na análise do preenchimento dos requisitos legais para a aceitação do pedido. E ainda, Conselho Nacional de Justiça ajusta resolução que define combate ao assédio moral e sexual nos tribunais. O Ministério Público Federal denunciou nesta terça-feira o blogueiro Alan dos Santos por crime de ameaça contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E quem tem mais informações e conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente quais os motivos, os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal para apresentar a denúncia. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, segundo a denúncia do Ministério Público, em novembro do ano passado, o blogueiro Alan dos Santos teria usado o canal do YouTube dele para desafiar o ministro Luiz Roberto Barroso a enfrentá-lo pessoalmente. Alan dos Santos teria dito que faria mal ao ministro Barroso caso eles se encontrassem fora dos meios digitais. Segundo a denúncia, o caso ultrapassou o limite do razoável na liberdade de expressão e de pensamento e fere princípios expressos previstos no direito internacional dos direitos humanos. Segundo a denúncia, ainda apresenta uma série de tweets, essa denúncia apresenta uma série de tweets e também publicações das redes sociais, e isso demonstra que Alan dos Santos tem um comportamento habitual de ameaçar os ministros do STF. Portanto, segundo a denúncia, esse não é um caso habitual e faz parte de uma campanha intencional para disseminar o ódio contra integrantes da corte. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você mais uma vez. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou um recurso do Ministério Público Eleitoral contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Para o MPE, Salles teria cometido abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação durante as eleições de 2018, quando disputou uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas o TSE entendeu que não houve irregularidade nas condutas apontadas pelo Ministério Público. Analisando o acórdão recorrido, me parece realmente que não destoou da jurisprudência da Corte. Isso porque, para as eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou o entendimento de que a referência à candidatura e à promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não houvesse pedido explícito de voto, não configuraria propaganda extemporânea. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendação com uma lista de documentos para empresas que decidirem entrar com processo de recuperação judicial e de falência. A medida é para agilizar a tramitação das ações no Poder Judiciário. A normativa foi elaborada com base em estudos do grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça para modernizar a atuação do Judiciário nos processos de recuperação judicial e falência. O coordenador do grupo é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. De acordo com o levantamento do CNJ, a ausência de padronização gera demora na análise do preenchimento dos requisitos legais para a aceitação do pedido. Os problemas envolvem, por exemplo, a ordem de apresentação dos documentos que devem instruir a inicial da ação. Por isso, a recomendação traz uma planilha e formulários prontos para ingresso no processo. A medida está alinhada com as prioridades de gestão do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, que trata de ações destinadas à desburocratização do Poder Judiciário e à prestação jurisdicional eficiente.
E em mais uma medida de desburocratização do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça alterou o artigo 15 da política de enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e da discriminação no ambiente do Poder Judiciário. Essa alteração foi feita por causa de dificuldades apresentadas por alguns tribunais na formação da comissão. Após a decisão, ficou determinado que os tribunais devem instituir as comissões de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual, com participação de representantes da magistratura, do serviço público no judiciário e colaboradores terceirizados, com especial atenção para a participação de mulheres e pessoas da população LGBTQIA+, nas suas composições. A atualização do texto determina ainda que servidores e profissionais terceirizados sejam eleitos para as comissões por indicação dos respectivos sindicatos ou associações. Além disso, nos ramos militar e eleitoral, caso não tenham pessoas interessadas em ocupar as vagas, caberá aos tribunais indicar os integrantes das comissões. Segundo o CNJ, as mudanças contribuem para criar um ambiente mais seguro dentro do Poder Judiciário para receber as denúncias de casos de assédio cometidos presencial ou virtualmente contra todos os colaboradores, inclusive estagiários e voluntários. A resolução está de acordo com o Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, designou 4 desembargadores e 2 desembargadoras para ocupar os cargos de juízes de ligação para a Convenção da Haia sobre sequestro de crianças. A convenção foi assinada em outubro de 1980. Os juízes de ligação, eles fazem parte da rede internacional de juízes da Corte e são nomeados pelas nações signatárias da convenção para facilitar a tramitação entre os países dos atos judiciais relativos aos tratados. O Brasil teve direito de indicar 6 juízes, considerando a extensão do território brasileiro e a crescente atenção às questões relacionadas ao cumprimento da Convenção. O desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, ele será o coordenador do grupo. Bom, também participam os desembargadores federais Daniele Maranhão, Teófilo Antônio Miguel Filho, Inês Virgínia Prado Soares, Fernando Quadros e Rogério de Menezes Fialho Moreira. E hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Quem traz os destaques da pauta é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Na pauta de hoje, 5 processos podem ser chamados a julgamento. O primeiro item trata da manutenção ou não do regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Os ministros do STF devem prosseguir no julgamento da ação que questiona a reforma administrativa de 1998, instituída pela Emenda Constitucional 19. A emenda permite a contratação de servidores por regime jurídico ou por regime contratual nos moldes da CLT. Esse texto teve a sua eficácia suspensa por uma decisão liminar do STF. A ação foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores e Partido Democrático Trabalhista. Um dos argumentos é que as alterações tendem a abolir direitos e garantias individuais. Alegam também que a emenda constitucional não respeitou o processo legislativo previsto na Constituição, visto que não houve aprovação das 2 casas legislativas em 2 turnos de votação. A única a votar até o momento foi a relatora, ministra Carmen Lúcia. Para ela, houve violação da regra constitucional que exige a aprovação em 2 turnos por 3/5 dos votos dos parlamentares da Câmara e no Senado Federal para alterar a Constituição. É um tema importante para os servidores públicos. Também está na pauta a ação que questiona parte da lei eleitoral que permite ao detentor de cargo eletivo o direito ao registro de candidatura para o mesmo cargo, independentemente da vontade do partido a que ele estiver filiado. Isso ficou conhecido como candidatura nata. Essa possibilidade está suspensa por uma decisão do Supremo, em virtude de aparente ofensa à autonomia dos partidos. Outro caso é a ação apresentada contra a medida provisória, que posteriormente foi convertida em lei, que dispôs sobre o mercado de valores mobiliários,
e criou a Comissão de Valores Mobiliários. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil argumenta que a medida provisória não poderia ter sido editada à época, uma vez que existia projeto de lei sobre o mesmo assunto, aprovado pelo Congresso Nacional, que estava pendente de sanção ou veto do presidente da República. A sessão plenária começa logo mais às 14 horas e você pode acompanhá-la ao vivo pelo canal do Supremo no YouTube. Daqui a pouco, no próximo bloco, em Mato Grosso, a técnica de justiça restaurativa agora é usada no Juizado Especial Criminal de Cuiabá. Os detalhes você confere em instantes. Fique com a gente. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Em Mato Grosso, a prática da justiça restaurativa agora também é aplicada no Juizado Especial Criminal de Cuiabá e não apenas nos processos cíveis. A intenção é promover a conciliação e o acordo em casos de crimes de menor potencial ofensivo e, com isso, restabelecer a paz entre as partes. Veja como a iniciativa tem funcionado. A reportagem de Vitor Cabral. Vítima e as supostas ofensoras de injúria e ameaça no mesmo ambiente. O objetivo? Resgatar a harmonia, respeito e a conciliação. Isso com a ajuda do Poder Judiciário. A Justiça Restaurativa com o Círculo de Paz, aqui em Mato Grosso, já está presente há um bom tempo. Mas uma nova porta se abre no Juizado Especial Criminal, o GCRIM. É uma nova porta que se abre uma vez que você sai daquela ideia penalista do direito criminal que até então prevalecia. Agora você realmente tem uma nova modalidade de resolução de conflitos que você efetivamente cura as feridas e não mais faz com que as pessoas venham a praticar os ilícitos. No círculo estão presentes palavras como confiança, paciência, lealdade, amor e vontade. E essa mulher que participou do círculo foi com a vontade de chegar a um acordo com a suposta vítima, o ex-marido. Por ser uma da primeira participante desse projeto, né, a campanha está sendo maravilhosa. É uma iniciativa muito boa, né? Porque pode colocar as pessoas frente a frente para estar dialogando, né? Resolvendo os conflitos, né? A participação do GCRIM, do Judiciário, com as famílias para acompanhar e não ter processos, né? E é importante que a pessoa seja ouvida, que todos sejam ouvidos. E essa roda de conversa, essa conversa pode ser calorosa, sim, mas pode ser amorosa, pode ser com base no amor e no respeito. E para falar sobre essa nova porta que se abre agora no âmbito do juizado criminal, eu converso ao vivo com a desembargadora Clarice Claudino da Silva, que é presidente do Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Olá, seja bem-vinda, desembargadora. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Cumprimento a todos com muito carinho e agradecimento por poder fazer parte desse noticiário. O prazer é todo nosso, com muito carinho recebemos a senhora e falamos sobre esse assunto tão importante, né? E tão caro para toda a sociedade. Justiça restaurativa agora no âmbito dos juizados criminais. Explica para a gente entender primeiro, desembargadora, quais são os princípios dessa justiça, desse novo modelo. O núcleo gestor da justiça restaurativa do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inaugurou já há alguns anos uma porta chamada Círculos de Construção de Paz, que são destinados para os casos genéricos, inclusive alguns criminais. Só que agora nós começamos o projeto piloto propriamente na evolução do passo seguinte, que são os círculos de construção, ou melhor, de resolução de conflitos, e eles são, então, específicos para a área criminal.
E como começo desse piloto, nós elegemos o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, e a Vara de Atos Infracionais da Infância e Juventude. Aí já são 2 turmas de facilitadores capacitados, eu sou uma das facilitadoras capacitadas, e estamos em estágio para, então, sermos certificados como facilitadores. E o primeiro círculo de resolução de conflito entre vítima e ofensor coube justamente a minha dupla, eu como facilitadora e o Biraci como o co-facilitador. E nós, então, realizamos esse caso que era de injúria, difamação, ameaça, uma conturbação bastante severa no âmbito de uma família após o rompimento de uma união estável, onde tem uma criança de 7 anos aí envolvida em tudo isso. Então, nós realizamos, no começo desse mês, esse círculo com muito sucesso, com muita alegria. Começamos pelo pré-círculo com as pessoas individualmente e, então, fizemos a reunião de todos no círculo propriamente dito, onde cada um pôde entender, assumir as suas responsabilidades, entender a dor do outro, a necessidade do outro, o sentimento do outro, e a vítima em tudo isso também pôde ter o seu direito de reparação reconhecido. É uma forma isso que é o importante. Desembargadora, eu acho que é uma forma de curar feridas e também de fortalecer uma cultura de paz, né? Inclusive, isso vai de encontro justamente a uma política do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que inclusive editou provimentos e resoluções nesse sentido, né? Isso. E que hoje já se transformou no nosso sistema legal no âmbito civil, essa política de tratamento adequado de conflitos. A nossa justiça penal, ela tem um modelo que nós chamamos de retributiva, porque ela dá o juiz dá uma penalidade que ele entende correspondente àquela prática. A justiça restaurativa já tem uma outra visão. Ela chama a responsabilidade o ofensor, traz para essa roda de conversa a vítima, os seus apoiadores, tanto de um quanto do outro, e então eles vão dialogando e compreendendo o que levou à prática daquele delito, o que ocasionou na vida daquela vítima a prática daquele delito, as dores e circunstâncias emocionais de cada um são expostas de uma maneira muito didática, bem conduzida pelo facilitador por meio de perguntas norteadoras. Eu tenho uma dúvida, desembargadora. Perdão a interrupção, mas eu tenho uma dúvida em relação aos crimes, né? Estão embutidos aí todos os tipos de crime ou apenas os de menor potencial ofensivo e quais podem ser tratados por meio da justiça restaurativa? Como esse piloto está sendo feito no GCRIM, o GCRIM só tem a competência para resolver os crimes ou delitos de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes menos violentos, que ofendem de uma maneira um pouco menor a sociedade, como, por exemplo, nesse caso, que era o crime de injúria, de ameaça, que são crimes que podem conturbar uma família inteira e inviabilizar a convivência, no entanto, não são considerados crimes de alto potencial ofensivo, tanto que as penalidades previstas no Código Penal são relativamente pequenas, e acabam se transformando naquelas penas alternativas, que as pessoas não assumem de verdade a responsabilidade pelo que fez, e muito menos a vítima se sente justiçada, entre aspas, com aquela resolução de pagar tantas cestas básicas, de prestar serviço à comunidade. Então, não cai a ficha realmente das pessoas para aquilo que de fato aconteceu. Não passa limpo a dor, não descriminaliza na família aquele problema. Eu acho que essa é uma tendência, vale muito né? a pena.
Vale a pena, Isso, acho que é uma tendência no Poder Judiciário que a gente possa avançar. É um projeto piloto, mas pode virar permanente? E vai virar permanente, vai se multiplicar. Por favor, vai se que multiplicar multiplique. E ampliar para outros crimes de maior potencial ofensivo. Que o Nós projeto vamos no gradativo até chegarmos aos crimes de maior potencial ofensivo. Que o projeto seja ampliado e a gente volta a falar aqui sobre esse trabalho tão bacana no Mato Grosso. Muito obrigada pela sua entrevista, desembargadora. Boa tarde. Eu agradeço muito e fico na expectativa de outras oportunidades já para falar das sequências maravilhosas que virão, que eu tenho certeza que darão excelentes frutos. Com certeza. Obrigada. Convite já feito. Até a próxima. Tchau, tchau, desembargadora. Tchau, tchau. E você vai ver no próximo bloco, 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça mantém ordem de prisão contra um foragido denunciado por furtar cofre de banco no Pará. Os detalhes em instantes. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a ordem de prisão contra um foragido denunciado por furtar um cofre de um banco no Pará. O colegiado negou o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva contra um homem acusado de integrar grupo criminoso que, com o uso de armamentos pesados, furtou o cofre de uma agência bancária no município de Igarapé-Mirim, no Pará. Além da gravidade do crime e do modo como ele foi praticado, a 6ª turma levou em consideração que o investigado está foragido. O grupo teria arrombado a agência no início da madrugada e levado o cofre inteiro depois de tentar abri-lo no próprio local e não conseguir. Denunciados por associação criminosa e furto qualificado, os envolvidos tiveram a prisão preventiva decretada, mas, de acordo com o processo, o cofre ainda não havia sido localizado. No recurso em habeas corpus, a defesa de um dos denunciados, que, segundo as investigações, teria sido responsável por organizar a ação do grupo e fornecer material para a prática do crime, alegou que a prisão seria desproporcional, sendo suficientes as medidas cautelares mais brandas previstas no Código de Processo Penal. A defesa também afirmou que o réu é primário e de bons antecedentes. Mas o relator do recurso, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que na decisão que decretou a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau apontou a gravidade do crime e ressaltou que era necessário garantir a instrução criminal. Além disso, o ministro enfatizou que o grupo seria composto de 9 membros, 6 dos quais, incluindo o recorrente, permanecem foragidos, e que as circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e, assim, extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de furto. A editora e gráfica do Tribunal Superior Eleitoral geram economia e agilidade na publicação e na edição de obras. A equipe é formada por cerca de 30 pessoas, que produzem desde calendários a grandes obras. É destas máquinas que saem obras valiosas institucionalmente, todas voltadas a trabalhos técnicos ou para o uso dos servidores da Corte Eleitoral. Neste local já foram produzidos livros, revistas, jogos educativos, calendários. Estamos falando da gráfica e da editora do Tribunal Superior Eleitoral. Elas ficam aqui na sede da Corte, em Brasília, e foram criadas para proporcionar economia e agilidade na produção de materiais de comunicação e nas publicações do TSE. Se você tem algo a ser trabalhado de forma imediata, a gente consegue fazer o processamento disso e a impressão disso tudo em pouco espaço de tempo. Porque se a gente fosse contratar tudo, nós temos que estabelecer prazos e as empresas não conseguem nos atender de forma tão rápida, até conseguem, né, mas cobrariam preços absurdos, então a gente consegue dar essa agilidade para o tribunal.
Desde 1998, o TSE tinha uma seção específica para publicações técnico-eleitorais. Fazia serviços gráficos e reprografia, ou seja, tirava cópias. Mas a demanda aumentou até que, em 2006, foi preciso criar a Coordenadoria de Editoração e Publicações CEDIP. 34 pessoas integram o time. São servidoras, servidores, colaboradoras, colaboradores e técnicos. Entre eles, Gilmar, que trabalha no TSE há 19 anos. 10 como gráfico. Eu já conhecia, todo o trabalho e eu achava muito bonito o serviço que eles operavam aqui. Então, assim, conheci o chefe daqui, conheci todo mundo e eu fui tentando alcançar, pedindo para me transferir até que eu consegui. Ele ajudou a produzir materiais usados em exposições, no Seminário Internacional Fake News e Eleições, obras relacionadas ao tema Mais Mulheres na Política e a mais recente, as eleições na Primeira República, 1889 a 1930. As edições atualizadas do Código Eleitoral Anotado e Legislação Complementar também foram produzidas pela equipe da editora. Os profissionais da gráfica ainda fiscalizam grandes contratos, como os que envolvem a impressão de cadernos de votação e os lacres das urnas. As publicações e as edições da gráfica e da editora ficam disponíveis no portal do TSE, no espaço Catálogo de Publicações. Inclusive, as obras físicas também são vendidas a quem se interessar. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail segraf@tse.jus.br. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.